Olá, fiel, sejam bem-vindos ao nosso canal novamente. No vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre o jogo entre Corinthians 1 e Juventude também 1 pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians não vence esse jogo, perde aí pontos importantes e se complica na tabela da classificação. Então fique até o final do vídeo para a gente falar um pouquinho sobre a situação do Timão no Campeonato Brasileiro. Bora para ver. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Fiel torcedor, infelizmente aí, mais uma vez, o Corinthians passando vergonha no Campeonato Brasileiro, né? Por que passando vergonha? Empatar com o Juventude não seria tão problemático se não tivesse com 2 jogadores a mais. Empatar com o Juventude com 2 jogadores a mais é uma vergonha, sim. Porque um time como o Juventude, com todo respeito, que também vai brigar para não cair para a Série B, empatar contra o Juventude é muito sem explicação isso. Então foi decepcionante, foi triste ver o Corinthians jogar hoje. No jogo passado, o Corinthians jogou muito bem no segundo tempo contra o Grêmio, criou-se uma expectativa, criou-se uma esperança no Corinthians, e nós corintianos entramos nesse jogo já crendo numa grande vitória, justamente pelo bom segundo tempo que fez contra o Grêmio, mesmo não fazendo gol, que é o mais importante, fazer gol. E mais uma vez a gente tem a sensação assim de que o Corinthians mais uma vez deixou a desejar, porque tinha 2 jogadores a mais, né? Então não tem justificativa o Corinthians empatar esse jogo com 2 jogadores a mais, não tem justificativa o Fabinho Soldado chegar depois do jogo e querer colocar a culpa totalmente na arbitragem, embora também, na minha opinião, teve erro na arbitragem, e muito erro muito descarado da arbitragem. Para mim, não foi gol do Juventude, tá? Não foi gol do Juventude, porque no primeiro momento o próprio VAR colocou no telão lá que o gol ia ser anulado. Depois eles fizeram maracutaia lá e validaram o gol do Juventude. Muito estranho aquilo. Aí pintaram uma linha totalmente esquisita ali na hora. Então assim, não estou aqui julgando, condenando no caso o VAR, mas para mim foi um erro grotesco e sim, foi um gol impedimento, na minha opinião. Na minha opinião, o gol não deveria ser validado, né? O gol foi do Alan Ruschel, né? Aos 4 minutos do primeiro tempo. Então assim, mais uma vez o Corinthians toma um gol no início do jogo, né? Mais uma vez o time do Corinthians toma um gol com muita falha do Fagner, que não acompanhou a jogada. Félix Torres também falhou nesse gol, na minha opinião, né? Então o Corinthians toma esse gol, que para mim foi um gol impedido, mas fazer o quê? O juiz validou, ficou assim, né? Mas não justifica o Corinthians jogar como jogou. Isso não justifica. A arbitragem não justifica esse empate com gosto de derrota do time corintiano, né? E aí o jogo começou então com esse primeiro gol que o Corinthians toma. Aí o Corinthians começa então a ter mais posição dentro de campo, embora teve um lance lá, né, bem no comecinho também, que o Hugo Souza salva o time do Corinthians, né? Mais uma vez o Hugo Souza fazendo um partidaço dentro de campo, salvando esse gol aí, que seria o segundo gol do Juventude, né? Porque depois do gol tomado ainda teve essa chance do Juventude. Aí o jogo ficou meio... O Corinthians tentou alguns lances, né? Tentou com o Giovani, tentou ali alguma coisa, mas também nada de interessante, de importante. Começa o segundo tempo, né? Corinthians veio no segundo tempo um pouco mais ligadão, entra o Pedro Henrique ali,
né? Ele tira o Ranieri e coloca o Pedro Henrique. O time melhorou um pouco até com o Pedro Henrique, fez o gol, né? Fez o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, o Pedro Henrique, mas também só fez o gol. Vamos ser bem sinceros aqui, só fez o gol, depois não fez mais nada. O Pedro Henrique fez o gol, méritos, parabéns para ele ter feito o gol, mas também depois não fez mais nada. E o Corinthians empata então o jogo com uma expectativa alta de que poderia sim virar o jogo, mas infelizmente, né? Infelizmente, o Corinthians começa a tocar muita bola errada, a ter decisões erradas, né? Aí substituições que para mim piorou o time do Corinthians, né? Eu gosto do Ramon Dias, acho ele um bom treinador, mas piorou a situação do Corinthians, porque o Corinthians começou a piorar, em vez de melhorar ele piorou, né? E aí entrou, quem que entrou? Ele entrou, né? Que estava machucado, ele entrou. Quem entrou? Pedro Raul, para tristeza de nós corintianos, está ali um jogador que não dá para entender, não dá para compreender o que esse jogador faz dentro de campo. Realmente é ser incrível, né? O que nós corintianos estamos vendo, o que está acontecendo com o Corinthians, e só nós corintianos estamos vendo, a diretoria, né, a comissão técnica, até o Ramon Dias, na minha opinião, esse foi o grande erro, né? Ele colocou um jogador, o Corinthians estava com um jogador a menos, com um jogador a mais, quando entrou o Pedro Raul. Mas quando entrou o Pedro Raul, parece que o Corinthians se igualou no número de jogadores dentro de campo, porque o Pedro Raul simplesmente não parecia que estava jogando ali, né? Então meio que igualou, 10 para um lado e 10 para o outro, né? Aí o Corinthians ainda, entre aspas, né, vamos dizer assim, não vamos dizer que foi proposital, vamos dizer assim, né? E o jogador do Corinthians é expulso, né? O jogador do Corinthians é expulso, do Juventude, mais um jogador do Juventude expulso. E aí o Corinthians, aí você pensa assim, não, agora tem 2 a mais. Não, agora vai dar tudo certo, o Corinthians vai conseguir, não é possível, né, cara? Com 2 a mais, no meio do jogo até eu falei isso. E, pô, vai fazer, cara, não tem como, né, velho? Vai fazer o gol e vai vencer esse jogo. Tem que vencer, né? Teria que vencer, porque se vencesse, se o Corinthians vencesse esse jogo, o Corinthians iria a 22 pontos e passaria o Vitória e o Internacional e passaria o Grêmio, estaria na frente do Grêmio e se igualaria ao próprio Juventude, né, em números de pontos ganhos, e estaria ali atrás ainda do Juventude por causa do saldo, né? Que eu estou olhando a tabela aqui. E aí o Corinthians então ficaria em 14º ali na tabela, mais ou menos. E poxa, cara, já ia dar um salto ali tremendo na classificação do Campeonato Brasileiro. Ia dar uma bela respirada, ia jogar ali o Internacional, né, para a zona de rebaixamento com essa vitória, caso viesse, sobre o Juventude. Mas infelizmente aí empatou. E aí os outros times aí que estão brigando também com o Corinthians para não cair, que é o caso do Grêmio, que venceu o Atlético Paranaense, que é o caso do Fluminense, que venceu nessa rodada também. Então assim complicou, o Vitória, né, venceu, complicou a situação do Corinthians cada vez mais. Então o Corinthians agora está em 18º na classificação com 20 pontos. E por incrível que pareça, galera, o Corinthians tem 2 jogos a mais que o Cuiabá, que está a 3 pontos atrás dele, né? Está com 2 jogos a mais que o Cuiabá e está com um jogo a mais que o Fluminense, que está no mesmo número de pontos que ele, com 20 pontos. Porém, o Fluminense tem um jogo a menos. Olha só a situação do Corinthians, bem complicada. E aí tem o Internacional, que tem 5 jogos a menos, né? E aí tem o Grêmio, que está 1 ponto na frente do Corinthians, que tem 2 jogos a menos. Então a situação do Corinthians ficou mais delicada e pelos próximos jogos que o Corinthians vai ter, bem assim de se preocupar mesmo, né, nesse Campeonato Brasileiro. As estatísticas do jogo, vamos para as estatísticas
do jogo, né? Que também não revela, não reflete o jogo do Corinthians, não reflete uma verdade no time do Corinthians, na minha opinião. Por quê? Chutes, o Corinthians teve 34 chutes contra 6 do Juventude. Ou seja, 34 chutes do Corinthians e 6 do Juventude. Quer dizer, um domínio, se poderia dizer, massacrou. Não foi bem assim, né? Chutes ao gol, dos 34 chutes do Corinthians, 10 foram pro gol. Do Juventude, de 6 chutes que ele deu ao gol, 6 chutes que ele chutou, né, no caso, e 3 foram em direção ao gol. Então o Corinthians, em chutes a gol, realmente dominou o jogo, né? Somente assim. Mas converter mesmo em gol é inacreditável. Os caras não conseguem fazer gol, né, cara? Eles não conseguem. Pedro Raul, o próprio Giovani hoje até jogou mais ou menos, na minha opinião, melhor que o Pedro Raul, nem se compara. Mas, pô, os caras não conseguem, cara, né? Não conseguem fazer gol. Inacreditável, né? O que está acontecendo com o time do Corinthians. Posse de bola, o Corinthians teve 65% contra 35% do Juventude. Passes, 430 do Corinthians contra 250 do Juventude. A precisão desses 430 passes do Corinthians foi de 84%. Quer dizer, nos passes, 84% contra 65% para a equipe do Juventude, né? 16 faltas para o Corinthians, 15 para o Juventude, um jogo de muitas faltas, né? 2 cartões amarelos para o Corinthians e 6 para o Juventude, 6 cartões amarelos para o Juventude, 3 vermelhos para o Juventude, porque um auxiliar lá também foi expulso, além do goleiro e também daquele jogador também expulso, e nenhum para o Corinthians. E com essa situação, o Juventude ele sobe para 22 pontos, fica em 13º lugar, e o Corinthians na zona do rebaixamento, em 18º lugar com 20 pontos, né? 21 jogos, 4 vitórias apenas do Corinthians. Olha só que tristeza, né? 8 empates. Nossa, empate também é o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro, é o Corinthians, tá? O time que mais empatou até agora no Campeonato Brasileiro. Perdão, não é o Corinthians, não. O Corinthians tem vamos ver aqui, 8 empates. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, para não passar uma informação errada para você. Não, tá certíssimo. O Corinthians é o time que mais empatou, é o time do empate no Campeonato Brasileiro. É o time que mais empatou, 8 empates, né? 8 empates do Corinthians, inacreditável, né? 8 empates aí do time corintiano, né? 4 vitórias, 8 empates, né? E 9 derrotas para o Corinthians. Perdeu 9 vezes, quer dizer, uma campanha, infelizmente, uma campanha de zona de rebaixamento, uma campanha indo em direção à Série B do Campeonato Brasileiro, infelizmente. Agora vamos falar um pouquinho de cada jogador aí, para a gente saber como que se comportaram os jogadores do Corinthians, né? E a minha opinião aqui, o meu comentário, o meu pitaco a respeito de cada jogador nesse jogo contra o Juventude. Bom, começando com o Hugo Souza, né? Hugo Souza, ele quando chegou no Corinthians, eu já tinha falado num outro vídeo, eu critiquei muito, falei, não, como que pode o Fabinho Soldado, esse flamenguista aí, contratar terceiro reserva do Flamengo, que é o Hugo Souza, estava lá meio que deixado de lado no Flamengo, e aí o Corinthians vai e quer esse jogador e não contratou ainda, na verdade emprestou o Hugo Souza, e eu critiquei muito, para ser bem sincero, porque o currículo dele não era tão bom assim, né, quanto para se jogar no Corinthians, porque jogar no Corinthians o cara tem que ser, né, teria que ser, né, num nível assim muito maior que qualquer outro jogador que se possa pensar no que estão jogando hoje no Corinthians, né? Mas essa diretoria erra muito, né? Infelizmente, um monte de jogador errado aí no Corinthians. Pedro Raul é um deles. Mas falando do Hugo Souza, eu critiquei muito, falei que não era para ser jogador do Corinthians. Porém, desde que o Hugo Souza entrou no Corinthians, ele me surpreendeu. Estou surpreso com a atuação do Hugo Souza, porque ele tem jogado muito bem no gol. Se não fosse o Hugo Souza, fiel, meu Pai Celeste, se não fosse o Hugo Souza contra o Grêmio no 0-0, se não fosse o Hugo Souza hoje, no outro jogo contra o Juventude, no 1-1,
Se não fosse o Hugo Souza contra o Bahia também, que o Corinthians venceu lá em Salvador por 1-0. Se não fosse o Hugo Souza contra o Criciúma. Então, assim, o Corinthians hoje tem realmente um goleiro bom. Até que, enfim, pelo menos isso a diretoria acertou, coisa que eu critiquei. E não tem problema nenhum, porque a gente critica e elogia quando tem que elogiar. E estou elogiando agora o Hugo Souza. Realmente ele calou a minha boca e tem feito aí grandes partidas, grandes jogos, o Hugo Souza, né? Lateral direita, agora falando um pouquinho na lateral direita. Fagner cometeu o erro no gol do Juventude, né? Não acompanhou a jogada, para variar sempre gols nas costas do Fagner. Os anteriores não, né? A impressão que eu tenho do André Ramalho é que ele já ficou um pouco cansado com essa maratona, com esse ritmo que é o futebol brasileiro, né? E é diferente jogar no Brasil, né? Bem diferente do que jogar em qualquer outro time. E principalmente no time do Corinthians, que tem a pressão e tudo mais, né? Principalmente a pressão da mídia, né? Que gosta de esmagar o Corinthians, né? Muitas das vezes. E aí, então, o André Ramalho, para mim, fez um jogo mediano. Na lateral esquerda, o Hugo. O Hugo, não, como se diz, mediano. Até no ataque ele foi um pouquinho bem, mas ainda peca às vezes no toque de bola, perde às vezes a bola, mais ou menos assim, mas foi melhor que muitos outros jogadores. Ranieri, horroroso, tem que ir para a reserva o Ranieri. Eu acho que o Ranieri tem que ir para o banco e tem que colocar o Rian no lugar dele. Então, Ramon Dias, acorda, Ranieri tem que ser banco, Rian tem que entrar no lugar do Ranieri. Não sei nem por que o Rian não entrou hoje, né? Enfim, Ranieri péssimo. Aí nós temos ali o Alex Santana. Jogou mais ou menos. Tá um pouco cansado também. Não tá aguentando muito o físico, né? Não aguenta tanto ritmo assim, pressão, tudo mais. Mais ou menos, mas é melhor que o Ranieri. Foi melhor que o Ranieri, né? Um jogador jogou mais ou menos o Alex Santana, na minha opinião. Depois saiu, colocou gelo na perna e tudo mais, né? Que a gente viu isso aí no jogo. E aí temos o Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, falando um pouquinho pro pessoal mais lá da frente. Rodrigo Garro foi o pior jogo do Rodrigo Garro, na minha opinião. Fez um jogo horroroso. O Rodrigo Garro errou muitas bolas, né? Assim, a gente sempre cria uma expectativa no Rodrigo Garro, mas hoje foi péssimo dentro de campo, né? Igor Conorado, cara, pra mim jogou muito bem e foi o melhor jogador em campo hoje, o Igor Conorado. Deu 2 bolas na trave, só que bola na trave não altera o placar, né? Pelo que ganha, ainda não é tudo isso, tá? Pelo valor que ele ganha e recebe por mês, ainda não é tudo isso, porque jogador bom mesmo é aquele que decide, mas jogou melhor que todo mundo ali hoje. Hoje sim, o Igor Conorado jogou bem melhor que Garro, que qualquer outro jogador ali, o Wesley. E o Wesley, né? Todo mundo tá criticando, todo mundo tá descendo a lenha no Wesley. E aqui no nosso canal nós não vamos passar pano também, nunca passamos pano, né? Porque se o jogador vai bem a gente elogia, se vai mal a gente critica, que é normal isso aí, né? E se você não quer ser criticado, meu filho, então vai pra Série B, vai jogar em time pequeno, aí você nunca vai ser visto e ser criticado, né? E o Wesley aí, mais um jogo horroroso do Wesley, não toca a bola, é faminha, pega a bola, já quer ir pra cima, perde, né, reclama, está se achando já o Mbappé da vida, né? E realmente fizeram a mente desse garoto aí, ele aceitou isso e está jogando um futebol horroroso. Giovani, mais ou menos, depois saiu, né? Mas é melhor que o Wesley, melhor aí que esses outros jogadores. Foi um jogo mediano do Giovani. Pedro Raul, pior em campo, na minha opinião, pior que o Wesley até. Pedro Raul é um jogador assim que não dá, cara, para vestir a camisa do Corinthians, pelo amor de Deus, cara. Quando que vocês vão ver? Será que no treinamento os caras não vê isso aí, cara? Se é que o Corinthians treina, né? Porque é inacreditável. O cara parece um boneco de Olinda, cara. O cara não anda, o cara não joga, o cara não consegue chutar pro gol. Ele pegou uma bola, cara, que ele podia chutar forte pro gol, ele podia pegar com a perna boa, ele pegou com a perna ruim dele e ele fez uma nhaca lá, né? Então assim, cara, Pedro Raul não dá. E o Pedro Henrique entrou bem, marcou o gol, mas também só fez o gol, depois não jogou mais nada, mas vamos dizer que mais ou menos para ele, né? E o Breno Bidon, que também é outra coisa que não dá para entender, entrou
não mudou nada, não teve nada de diferente no time do Corinthians. Esse foi o Corinthians de 1, Juventude de 1, e agora é torcer, né, para a gente vencer o próximo jogo, que já é uma pedreira contra o Red Bull Bragantino, que é um time que está bem montado aí, né, um time que está, vamos ver, o Bragantino está em 10º no Campeonato Brasileiro, aí está muito bem no Campeonato Brasileiro, então vai ser bem difícil de jogar contra o Red Bull Bragantino, mas a gente tem que continuar confiando e acreditando no Coringão, né? E ver aí essas contratações e ver se esse Augusto Melo se mexe de uma vez, né, cara? Porque é inacreditável esse nosso presidente devagar quase parando, né? Lembra da musiquinha cara, a gente não consegue nem falar direito, né? De tão triste que nós estamos aí com esse jogo do Corinthians. Todo mundo tá bem decepcionado com esse empate de Corinthians 1 e Juventude 1. Martim da Vila, lembrei, Martim da Vila, que canta devagar quase parando, né? Que é o nosso Augusto Melo aí, que não contrata, aí fala do Cugiar, que o Cugiar, mas ele quer um salário alto. Aí fala do Balotelli, não, mas a mídia pressionou, todo mundo falou que não seria bom, né? Aí ele vai, entra no Twitter, lá vê lá o que a torcida quer, aí tenta, só que não faz nada. Não resolve nada, nós estamos precisando de atacante, né? O Yuri Alberto tá machucado, Pedro Raul não dá, Giovani ainda é um menino, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Corinthians, tem que torcer, vamos fazer umas rezas aí brabo para o Corinthians sair dessa situação aí. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Se não é inscrito, inscreva-se. Você que é inscrito, dá um joinha para apoiar o nosso trabalho. E você que é inscrito aí, que está assistindo nosso canal, ative o sininho para toda notícia ou curiosidade do Timão você venha a ser notificado. Obrigado a todos, até o próximo vídeo e vai Corinthians!